Boa noite, amado irmão, amada irmã. Nós estamos um pouquinho atrasados, mas estamos unidos, já que não podemos estar reunidos. Hoje nós queremos voltar com a nossa catequese sobre os mandamentos. Lembrando a você que nós estamos meditando, estudando, aprofundando sobre o primeiro mandamento, onde ele, o Senhor, nos convida a tê-lo como nosso único Deus, a reconhecer que foi ele que nos tirou do Egito e que nós possamos amá-lo sobre todas as coisas. Então hoje nós vamos dar continuidade a esta catequese e, como eu prometi no encontro, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as imagens, para que a gente possa entender o que Deus quis dizer com toda clareza sobre não farás para ti imagens. Então nós precisamos entender, é algo que os nossos irmãos evangélicos nos acusam e até nos chamam de idólatras. E hoje, tenho eu certeza, que você tendo a Bíblia na mão, a palavra de Deus chegará ao seu coração. E o Espírito Santo de Deus abrirá a nossa inteligência, a nossa compreensão, para que possamos ir além da palavra escrita e entender de fato aquilo que o Senhor nos pede e nos chama. Portanto, vamos invocar agora o Espírito Santo com a nossa música, para que nós possamos, de fato, experimentar essa força renovadora do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos capacita. Então, cantemos ao Espírito Santo. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vamos pedir, eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, nós queremos ser verdadeiramente um povo da aliança. E sabemos que as tuas palavras, que foram gravadas na pedra dada por Moisés, hoje ela deve ser gravada no nosso coração de carne, pelo dedo do vosso Espírito Santo. Por isso, nesta noite, nós queremos te pedir, grava este mandamento, o primeiro mandamento, a sua primeira palavra, no meu coração e no coração deste meu irmão e desta minha irmã que está conosco. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, obrigado por você me permitir entrar na sua casa. Nosso começo foi meio tumultuado e eu tenho essa dificuldade quando as coisas não começam do jeito que eu programo, eu fico um pouco perdido até eu conseguir administrar. Obrigado por você me permitir
dentro da sua casa, me acolher neste momento. E vamos pegar a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8. Eu vou pedir, o Elias vai colocando as citações na página para nós, porque se você não entender o que eu estou dizendo, você pode ir lá olhar que o Elias coloca a citação. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8. Não faça para você imagem nenhuma de representação do que existe no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. 9. Não se proste diante desses deuses, nem lhes preste culto, porque eu, Javé, o seu Deus, sou ciumento. Eu castigo a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Não faça para você nenhuma imagem que represente o que existe no céu, na terra ou debaixo dela. Não se proste diante desses deuses. O que Deus está dizendo para nós? Dentro do primeiro mandamento. O primeiro mandamento, se nós pegarmos lá em Deuteronômio, Êxodo, e aqueles que nós temos por costume, não sei se vocês conseguem ver, vocês estão vendo esse quadrinho aqui do lado da Bíblia? É possível ver? Né? Esse quadrinho aqui, ó, no ano de 2012, eu mandei fazer 1000 para distribuir para as pessoas. E quero fazer novamente para distribuir para as pessoas. Este quadrinho tem aqui os mandamentos. Então, vocês estão vendo aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e 10º, as 10 palavras de Deus. E o primeiro mandamento, que é no nosso comum, é amar a Deus sobre todas as coisas. Pode voltar para mim. Amar a Deus sobre todas as coisas. Dentro do amar a Deus sobre todas as coisas, nós vimos no nosso última catequese a questão de idolatria, superstições, coisas que nós fazemos do senso comum e a gente acha que não tem nada a ver, mas que está ferindo profundamente o amar a Deus sobre todas as coisas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre as imagens, porque o mandamento diz: não farás imagem. Deus está proibindo as imagens num contexto todo ou as imagens de deuses? Deuteronômio 5, 8 e 9 diz: não farás imagem do que tem no céu, do que tem na terra, do que tem debaixo da terra. Não se prostrará diante desses deuses. Ou seja, as imagens são de deuses. De deuses. A proibição são imagens de deuses. E aí eu te pergunto, na Igreja Católica, quando você entra dentro de uma igreja, você vê a imagem de anjo, você vê a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, você vê a imagem do Espírito Santo, você vê a imagem de santos e santas. São deuses. Que dia que a Igreja Católica ou alguém te ensinou que um São Geraldo é o Deus que te salvou? Muito pelo contrário, o que nós ensinamos? Que São Geraldo serviu ao Deus único e verdadeiro, foi tão fiel ao Deus único e verdadeiro, que ele é colocado para nós como modelo. Nós adoramos a imagem? Nós adoramos São Geraldo? Não, nós veneramos. A imagem de São Geraldo é proibida por Deus? Não. Ele é Deus? São Geraldo é Deus? Não. Não.
E nem as imagens que nós fazemos de nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos que Ele é Deus. Quando nós olhamos para uma imagem, nós beijamos ou nós até mesmo passamos a mão, isso não significa que nós estamos adorando. Qual de nós que nunca, ao abrir um álbum de fotografia, e ali você começa então a perceber que já tem pessoas que já morreram, e quando nós amamos e gostamos daquela pessoa, qual de nós que nunca passou a mão naquela foto, como se fosse um momento de acalentar o meu coração e dizer assim para aquela pessoa, o quanto que eu a amo, e ali eu passo a mão na foto. Você nunca fez isso? Isso é idolatria? Você está falando que aquela pessoa que morreu e que você passou a mão ali para lembrar, para manifestar o tanto que você gosta daquela pessoa e o tanto que aquela pessoa representou para você, ele é Deus? Ela é Deus? Você está idolatrando? Não. Não. Vamos entender. Vamos entender. Eles nos mostram este versículo, que Deus proíbe fazer imagem, mas eles esquecem que a proibição é de Deus, imagem de deuses. Por quê? Quando o povo de Israel foi tirado da escravidão do Egito, e vocês sabem, se vocês não sabem, vocês vão ficar sabendo agora. Deus enviou Deus enviou quantas pragas sobre o Egito? Responde aí para mim. Quantas pragas Deus enviou sobre o Egito? Rápido e rasteiro. Cada praga que Deus enviou sobre o Egito representava um Deus. Era nosso Deus Javé ferindo estes falsos deuses adorados no Egito. E que muitos israelitas se perderam. Muitos israelitas foram abandonando a fé, porque como eles estavam no meio onde todos adoravam, eles começaram a achar que aquilo era normal. E começaram a se esquecer de seu Deus. Por isso que Deus proíbe a imagem de deuses. Cada praga, ali tem uma representação de um deus egípcio, que Deus feriu de morte. É tão bonito quando a gente começa a entender a Sagrada Escritura, irmãos. E eu desejo tanto, você não tem noção o quanto que eu, Padre Joel, desejo que você conheça. O meu desejo não é que você pegue a Bíblia e fala superficialmente, não. Meu desejo é que você estude. Eu tenho 20 anos de padre, tenho 20 anos que eu me dedico a ensinar. Volto a dizer, não sou professor, não sou uma pessoa tão capacitada. A única coisa que eu quero fazer com você é partilhar da minha vida, daquilo que eu faço, daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito. Então, quando Deus proíbe fazer a imagem, ele está proibindo fazer imagem de Deus. Não é qualquer imagem. Vamos acompanhar um pouquinho mais. É muito explícito isso aí. Olha para você ver no livro de Números. Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, de 4 a 9. De 4 a 9. Acompanha comigo, por favor. Insisto, Bíblia tem que estar na mão, para que a palavra de Deus esteja no nosso coração. Insisto, quando eu leio na Bíblia, o próprio Deus faz com que essas palavras, que também são imagens. O que é uma palavra aqui na Bíblia? É uma imagem colocada num papel. Até a palavra é uma imagem. Que está escrita é uma imagem. Então vamos pegar esta imagem que está gravada aqui neste papel, e quando eu leio a imagem gravada no papel, que são as letras, Deus grava no meu coração esta palavra, com o dedo dele, que é também
uma das formas de expressão do Espírito Santo. O Espírito Santo é o dedo de Deus, que escreve no nosso coração de carne. Então vamos lá. Números 21, versículo 4 a 9. Do Monte Or, tomaram o caminho para o Mar Vermelho, contornando o território de Edom. Mas o povo não suportou a viagem e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos tirastes do Egito? Foi para morrermos neste deserto? Não temos nem pão nem água, e já estamos enjoados deste pão sem gosto. Então Javé mandou contra o povo serpentes flamejantes que os picavam, e muita gente de Israel morreu. O povo disse a Moisés: Nós pecamos, falando contra Javé e contra você. Faça uma oração a Javé para que ele afaste de nós essas serpentes. Moisés rezou a Javé pelo povo, e Javé lhe respondeu. Preste atenção. Então, paramos aqui no versículo 7. Vou parar aqui. Me permitam fazer duas coisas, duas observações. Olha aí na sua Bíblia agora, como é que o povo se apresenta diante de Moisés? O que o povo fala para Moisés? Primeiro o povo estava reclamando que Deus tirou eles do Egito, eles estão passando fome, eles estão passando necessidade. E aí surgem as serpentes, quando o povo começa a murmurar, a lamentar. A lamentar. O que acontece? As serpentes começam a brotar do chão e picá-los. E todos que eram picados pela serpente, muitos morriam. Aí quando as pessoas começavam a morrer, o que aconteceu? Foram lá falar com Moisés. O que eles falaram com Moisés? Lê aí. Versículo 7. Leia aí, versículo 7. O povo disse a Moisés: Nós pecamos, falando contra Javé e contra você. Me permita um ensinamento? Hoje as coisas estão muito mudadas. Mas eu quero dizer para você uma coisa que os nossos antepassados, nossos avós, prezavam muito. O povo foi pedir perdão porque falaram contra Deus e contra Moisés, que era o servo de Deus. Me permitam dizer, e cada um agora vai pensar. Eu não quero aqui abrir uma sessão de debate. Pensa. Eu sou da seguinte opinião. Escutei uma coisa, reflito. Tem valor? Guardo para mim. Não tem, desprezo. Não fico batendo boca, não. Então não precisa bater boca, não. Vocês já perceberam, diziam os antigos, praga de padre é pior do que praga de mãe. Vocês já ouviram isso? Vocês já perceberam que pessoas que perseguem os padres, pessoas que falam mal dos padres, pessoas que não respeitam os padres, vocês já viram que a vida dessas pessoas não vai para frente? Será por quê? Como o povo fez aqui. Falar mal de um servo de Deus, que Deus chamou e colocou à frente do seu povo, é falar mal do próprio Deus. Preste atenção, católicos. Isso também serve para os evangélicos, mas eles são mais instruídos do que nós. Você já viu algum evangélico falando mal de algum pastor? Mesmo quando o pastor erra, eles se recolhem na oração. Se eles não falam com o pastor, não falam mal. Reflita. Olhe as pessoas ao seu redor. Olha as pessoas que se levantam contra os padres, que se colocam no caminho dos padres como dificultadores. Olha para a vida dessas pessoas se tem bênção. Se não são acometidas de doenças. Porque falar de um ungido de Deus é falar mal do próprio Deus. Está aqui na Bíblia. E outra coisa, segunda coisa que eu queria falar, se vocês me permitam. Me permitem. O que eu quero dizer?
um ensinamento profundo aqui. Para de reclamar, para de lamentar, para de murmurar. Lamentação, murmuração, reclamação é como um veneno que mata você. Assim como o veneno da serpente, quando entra na corrente sanguínea, mata as pessoas. O fato de você começar só a murmurar, lamentar e reclamar, você está se matando. Você está se tornando uma pessoa envenenada. Envenenada. E a morte é certa. Porque ninguém aguenta ficar do lado de uma pessoa que só sabe reclamar. Estou falando mentira? Por isso que a pessoa morre. Morre sozinha. Aí ela reclama que ninguém gosta dela, ninguém liga para ela, ninguém manifesta carinho. E ela só reclama. Preste atenção. 2 ensinamentos. Não fale do ungido de Deus. Não se levante contra o ungido de Deus, porque você está levantando contra o próprio Deus. E para de reclamar, para de lamentar, para de murmurar, porque você está se envenenando. E consequentemente, você vai morrer. Então, vamos continuar. Versículo 7, então. Pecamos contra Deus e contra você. E eles pedem: faça uma oração a Javé, para que ele afaste de nós essas serpentes. Moisés então rezou pelo povo a Javé. E Javé lhe respondeu. Olha o que Deus respondeu no versículo 8. Faça uma serpente flamejante, coloque-a no alto de um mastro. Preste atenção. Quem for mordido e olhar para ela ficará curado. Vamos repetir? Quem for mordido e olhar para ela ficará curado. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou-a no alto do mastro. Quando alguém era picado por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. O fato de olhar. Primeiro, uma serpente está onde? Não está sobre a terra? Uai, mas Deus não proibiu? Não faça as imagens. Está lá no Deuteronômio 5, nós lemos. Do que tem no céu, na terra ou debaixo da terra. Uma serpente não está na terra? Como que Deus manda fazer uma imagem de bronze? Colocá-la no alto de uma haste. E não bastava só ter a serpente no alto de uma haste. As pessoas que eram picadas, mordidas pela serpente, que tinha ali o veneno, elas tinham que fazer o quê? Olhar para a serpente, se colocar diante daquele mastro, daquela imagem de serpente, de bronze, e olhar para ela. E quando elas olhavam, eram curadas. Tem idolatria? Não tem. Porque a serpente não é Deus. Não é Deus. Não é Deus. Então não existe pecado, não é idolatria. O fato de eu entrar numa igreja e olhar para uma imagem e me emocionar e rezar ali diante da imagem é idolatria? Não, o fato de olhar não é idolatria. Quantas pessoas, creio eu, que a Bíblia não diz, mas quantas pessoas não olhavam para a serpente e pediam a Deus para curá-la? Olhando para a serpente, quantos ali não abriam o coração dizendo: Senhor Javé, me cura, me liberta, me perdoa porque eu murmurei? Quantos de nós vamos diante de uma imagem de São Geraldo e vamos pedir a Deus uma graça pela intercessão de São Geraldo? Assim como eles pediram a Deus uma cura pela intercessão de quem? De Moisés. A cura veio na vida deles pela oração de Moisés. E Moisés era o servo de Deus, de quem eles também falaram mal, assim como falaram de Javé. Vocês estão entendendo? Então, imagem não é idolatria. Quando esta imagem não é uma imagem de um Deus. Vamos continuar. Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25.
Êxodo 25, versículo de 10 a 22. Ô, gente, quando eu estiver cansando vocês, porque eu gosto de falar isso, eu queria explorar muitos textos, mas se eu já estiver cansando, vocês começam a tossir aí que eu paro, tá? Eu escuto de cá que vocês estão tossindo aí eu paro. Êxodo 25, de 10 a 22. Êxodo 25, de 10 a 22. Vamos olhar de novo. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,25 m de comprimento, por 75 de largura e 75 de altura. Revista a arca de ouro puro, por dentro e por fora, e ponha-lhe em volta um friso de ouro. Mande fundir para ela 4 braçadeiras de ouro, a fim de colocar nos 4 cantos da arca, 2 de um lado, 2 do outro. Faça também varais de madeira de acácia, revestidos de ouro, e passe os varais nas braçadeiras de um lado e do outro da arca, para poderem transportá-la. Os varais deverão ficar nas braçadeiras da arca e nunca serão tirados. Dentro da arca, coloque o testemunho que dei a você. Qual que é o testemunho que Deus deu a Moisés? Os mandamentos, a pedra da lei. Mande fazer também um propiciatório de ouro puro, com 1,25 m de comprimento por 75 de largura. Nas 2 extremidades do propiciatório, faça 2 querubins de ouro martelado, um de cada lado, na extremidade do propiciatório. Terão as asas estendidas para cima, cobrindo o propiciatório. Estarão frente a frente um do outro, com os rostos voltados para o centro do propiciatório. Feche a arca com o propiciatório, guardando dentro o testemunho que eu dei a você. É nesse lugar que eu vou revelar a você, em cima do propiciatório, colocado entre os querubins que estão sobre a arca do testemunho. Vou falar com você a respeito das ordens que lhe dou para os filhos de Israel. Preste atenção. Deus manda fazer uma caixa. Cobrir de ouro por dentro e por fora, varalzinho para carregar. Tipo o nosso andor. Lembra de um andor que a gente carrega imagem de santo? Mesma coisa. Só que dentro daquela caixa vai estar as pedras da lei. Fecha a caixa. Na tampa que fecha a caixa, tinha que ter o quê? 2 querubins. Querubins é o quê, meu povo? Anjo. Uma das 9 classes de anjos. E eles tinham que ser de asa aberta, com o rosto um de frente para o outro, rosto voltadinho para o outro, com as asas abertas, olhando para dentro do propiciatório. Imagem de anjo. Tem idolatria? Não. Porque o anjo não é Deus. Nenhum israelita olha para um anjo e vê Deus. Vê uma criatura de Deus, um mensageiro de Deus. Vocês estão vendo que ter imagem não é pecado? O pecado é quando nós transformamos a imagem em um Deus. Aí está o pecado. Vamos continuar. 1 Reis. Vamos lá. 1 Reis. Hoje nós vamos demorar um pouquinho, mas se você não quiser ficar conosco, depois você assiste, se você tiver compromisso. Mas eu queria fechar esse assunto. 1 Reis. 1 Reis, capítulo 6. 1 Reis, capítulo 6, versículo 23 a 28. Contextualizando, aqui já está com Salomão. Quando Deus disse a Salomão, para Salomão construir uma casa para ele.
Porque todos tinham casa, os reis tinham casa, os homens tinham casa, mas Deus não tinha um lugar para se revelar ao seu povo. E Deus pede a Salomão que construa o templo. E o templo foi construído. E tudo que tinha dentro do templo, gente, foi ordem de Deus. Ordem de Deus. Entendeu? Nada foi criação de Salomão. Tudo Deus ordenou. E se você ler o texto, todos os textos, você vai ver que bonito. Deus manda colocar guirlandas de flores. Deus manda colocar bois. Deus manda colocar cavalos. Deus manda fazer representação de árvores, de anjos. Tudo para enfeitar o templo. O templo que era o lugar onde ele ia ser adorado. O templo onde ia ser colocado no lugar mais sublime do templo, chamado Santo dos Santos. A Arca da Aliança ia ser colocada nesse lugar, que somente o sumo sacerdote tinha o direito de entrar. Deus manda fazer imagem para decorar o templo. Olha para você ver. Para o santuário, então vamos lá. 1 Reis 6, 23, 28. Para o santuário, Salomão fez 2 querubins de oliveira silvestre, cada um com 5 metros de altura. Gente, 5 metros de altura. Uma casa, mais ou menos, a altura de uma casa, em mais ou menos 3 metros. É quase 2 vezes a altura da minha casa. Cada asa de querubim media 2,5 metros. Então, quer dizer, o querubim... Deixa eu prender isso aqui, peraí. O querubim tinha 5 metros de altura, uma asa com 2,5 metros, a outra asa com 2,5 metros. De uma ponta a outra ponta de uma asa tinha quantos metros? Mais de 5. Porque ainda tinha o corpo do querubim. Então, de um lado tinha 2,5 metros, de outro lado tinha 2 metros. Olha que coisa grandiosa. Uma imagem de querubim que Deus mandou Salomão fazer. De modo que a distância era de 5 metros de ponta a outra das asas. O segundo querubim também media 5 metros. Os dois tinham o mesmo tamanho e o mesmo formato. Os 2 querubins mediam 5 metros de altura cada um. Os querubins foram colocados no meio da sala, no interior do templo. Eles tinham as asas estendidas, de modo que a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro tocava outra parede, e as asas de ambos tocavam uma na outra, no meio da sala. Os querubins foram revestidos de ouro. Olha lá, vamos continuar o 29. Salomão mandou esculpir figuras de querubins, palmeiras, flores ao redor de todas as paredes do templo, tanto por fora como por dentro. Mandou cobrir de ouro o piso interno e externo do templo. Vocês estão vendo? O templo de Jerusalém tinha a imagem. Não é diferente dos templos católicos. Quando nós entramos numa igreja católica, nós encontramos imagem. E as imagens que estão dentro das igrejas católicas, nenhuma é de Deus. Quando eu digo nenhuma é Deus, no sentido que, quando eu olho para ela, eu sei que ali não é meu Deus. E repito, mesmo quando a gente faz a imagem de Jesus Cristo, que nós sabemos que é o verbo que se fez carne, o Deus humanado, eu olho para a imagem enquanto imagem, eu sei que ali não é Deus. Ela me lembra, ela representa, ela tem a capacidade de me fazer ir além dela, para me levar o meu coração a Deus. A imagem em si, nenhuma delas, nem de Nossa Senhora, nem de santos, nem de Jesus Cristo, eu acredito que seja Deus. Não é verdade? A igreja nunca ensinou isso. Então, os nossos irmãos evangélicos, quando nos acusam de sermos idólatras, eles pegam aquele texto lá de Deuteronômio, capítulo 5, mas esquecem dos outros. Imagem não é idolatria. Idolatria é uma imagem construída e eu digo, aqui está meu Deus.
como fizeram com o bezerro. Por que ali foi idolatria? Porque eles pegaram, fizeram uma imagem de um bezerro de ouro e eles começaram a falar: este é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Mentira! Quem é que nos tirou do Egito? Quem é que nos tirou da casa da escravidão? Javé. Onde que está a idolatria? Fazer do bezerro o Deus. Às vezes, igual a gente fala, pega aí uma imagem de alguém aí, dá uma força da natureza, e a gente fala assim: vamos agradecer ao Deus da chuva que mandou chuva. É idolatria. Porque para nós que cremos, quem é que mandou a chuva? Foi o Deus da chuva? Porque eu fiz a dancinha da chuva? Não. Foi porque o Senhor que criou o céu e a terra me mandou a chuva. Imagem não é idolatria. O que é idolatria? É um ídolo. É aquilo que eu faço, que o homem faz, para colocar no lugar de Deus. Então hoje nós temos vários ídolos. O dinheiro é um ídolo. Quantos homens e mulheres se curvam diante do dinheiro? Abrem mão de família, abrem mão de divertimento, abrem mão da vida para ganhar dinheiro. Aí quando ganha dinheiro, o que é que eles fazem com o dinheiro? Gasta cuidando da saúde, gasta procurando família, porque perdeu tudo. Abriu mão de tudo para ter dinheiro. E o dia que eles têm dinheiro, esse dinheiro cobra deles tão alto que eles então vão gastar com remédio, eles vão gastar... Não vai ter prazer. Ídolo. Ídolo. Imagem de ídolo é idolatria. Imagem de pessoas, imagem de coisas, não é idolatria. Se torna idolatria uma imagem de uma pessoa ou de uma coisa quando eu digo: aqui é Deus que fez isso por mim, que me criou, que me abençoou, que cuidou de mim. Aí é idolatria. Imagem de santo que nós temos nas nossas igrejas não é idolatria. Não é idolatria. É Padre Joel que está falando? Não, a Bíblia. Vamos continuar no primeiro livro de Reis, capítulo 7. Primeiro livro de Reis, capítulo 7. Versículo 23. 7:23. Irã fez ainda o mar, todo de metal fundido, com 5 metros de diâmetro. Era redondo, tinha 2,5 metros de altura e 15 metros de circunferência. Por baixo da borda, em todo o derredor, haviam 2 séries de motivos vegetais, com 20 frutas a cada metro, fundidas numa só peça do mar. Este ficava apoiado sobre 12 touros, que olhavam 3 para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O que é isso? No templo tinha, quando você entrava, uma grande bacia com água, com motivos florais, de frutas, todo bordado, bonitinho, e essa bacia enorme de água, por isso que ele fala de mar, como se fosse um mar, para simbolizar o mar, estava apoiada no lombo de 12 touros. 3 touros para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste, 3 para o oeste. 12 touros. Imagem. Idolatria? Não! Imagem. O que Deus nos proíbe é a idolatria. É fazer uma imagem de homem, de coisa, de animal, de força da natureza e dizer: aqui está Deus, esse é o Deus disso, o Deus daquilo, o Deus do outro, o Deus do outro.
E se nós temos essa imagem e nos curvamos diante delas, nós nos tornamos idólatras. Agora, ter imagem de boi, de vaca, de anjo, de homens, não é idolatria. Não é idolatria. Olhe os textos bíblicos. E como estes eu tenho outros para citar, mas não vou citar não, porque já estamos bem avançados na nossa hora. Então, queridos irmãos, para nós católicos e cristãos, conhecedores da Bíblia, não pessoas que pegam versículos soltos para nos confundir, mas porque somos conhecedores, lemos a Sagrada Escritura, por isso que eu insisto muito com você, Bíblia na mão, para que a palavra de Deus esteja no seu coração. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Não é porque o outro abriu a Bíblia e falou assim, uai, é mesmo. Então a gente mostra lá Deuteronômio 5, versículo 9. Uai, é mesmo, Deus proibiu. Então nós somos idólatras mesmo, porque na igreja católica está cheio de imagem, tem que quebrar tudo. Não! Leia, estude, para que ninguém te engane. Para que ninguém te engane. Quero aproveitar que nós estamos falando das imagens para ensinar para vocês o que a igreja nos fala. Nós temos 3 tipos de culto na igreja. O culto de latria, o culto de dulia e o culto de hiperdulia. Todos estes 3 cultos nos remetem à pessoa de Deus. O culto de latria, que é o culto de adoração, é o nosso principal culto, porque ele é unicamente a Deus. Nós só adoramos a Deus. Só adoramos a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus disse isso para nós lá nas tentações com o diabo, no capítulo 4 de Mateus, versículo 10. Somente adorarás o Senhor teu Deus e a Ele prestará culto. Nós não podemos adorar nada. Ninguém, somente a Deus. Não podemos adorar as forças da natureza, não podemos fazer oferendas ou agradecimentos às forças da natureza, à força do cosmos, aos outros deuses. Somente podemos adorar ao Deus único e verdadeiro, porque Ele fez uma aliança comigo. Ele me tirou, Ele me chamou, Ele me propõe. Eu vou ser o seu Deus e você vai ser o meu povo. Portanto, Ele grava no meu coração essas 10 palavras, este decálogo. Adorar só a Deus. O segundo culto é o de dulia. É o culto que nós adoramos a Deus por meio de uma mediação. Então, por exemplo, quando eu rezo diante de um santo, que eu vou pedir a São Geraldo, nós sabemos que São Geraldo é o padroeiro das mães, ele se compadeceu das mães que sofrem com os filhos. Então, quando uma mãe que tem uma angústia, traz no seu coração uma angústia a respeito de um filho, ela vem aqui e reza, e pede a São Geraldo intercessão. Ela sabe que ela está pedindo para São Geraldo rogar a Deus, porque São Geraldo é amigo de Deus. Amigo de Deus. Assim como Moisés, preste atenção no que eu vou falar, assim como Moisés intercedeu pelo povo que tinha falado mal de Deus, os santos também intercedem por nós. Aí vocês vão falar assim comigo, mas Padre Joel, mas os santos não estão mortos? Não, quem disse? Eles estão vivos. Eles estão na glória de Deus. Porque quem está unido a Deus não está morto. O que Jesus disse para o ladrão lá no paraíso? Lá no Calvário, eu já pus o homem no paraíso, vocês estão vendo, né?
O que Jesus disse para o ladrão, que a gente chama de bom ladrão? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. As pessoas que em vida estão tão unidas a Deus, elas ficarão mortas? Não. Elas estão na glória. Quando Jesus morreu, diz o texto da Sagrada Escritura que houve um grande terremoto e que a terra abriu uma fenda e ali saíram as almas dos justos, daqueles homens e mulheres que foram fiéis ao Deus de Israel. Eles todos ressuscitaram. Jesus declarou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim, jamais morrerá. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos nisso. Assim que eu morro, eu já entro na vida eterna. E esta vida eterna, ela pode ser manifestada no céu, no purgatório ou no inferno. A vida é eterna. Agora, um desses três lugares. Sabemos que o purgatório é transitório. Por isso, quando eu rezo um santo, eu não estou rezando para um morto. Eu estou rezando para alguém que está vivo. Eu não tenho a citação aqui agora, mas eu vou procurar porque vocês estão pedindo para falar sobre intercessão, e eu não preparei para falar sobre isso, mas uma das características, assim, quando Deus se revela, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Vê se você acha aí, por favor, filho. É essa aí. Quem é você? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deixa eu ver se é isso aqui que eles estão me falando, só um pouquinho. Só um momentinho, porque a gente não prepara as coisas direito e a gente quer responder. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Versículo 32. Aliás, vamos começar antes. No 31. Mateus 22, 31. E sobre a ressurreição dos mortos, vocês não leram que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Gente, Jesus está falando de Abraão, Isaac e Jacó, que já morreram há trocentos anos. O próprio Jesus fala que Deus é o Deus do Abraão e não é Deus de morto, ele é Deus de vivo. Quando eu rezo a um santo, quando eu peço uma intercessão do santo, eu não estou pedindo para um morto, eu estou pedindo para um vivo. Alguém que está na vida eterna. Próximo de Deus. Teófilo, amigo de Deus. Por isso que quando eu rezo a um santo ou culto de dulia, eu estou adorando a Deus mediada. Essa adoração é mediada por alguém que entregou a sua vida a Deus. Por alguém que foi fiel aos mandamentos. Alguém que deixou o Espírito Santo gravar no seu coração o decálogo, a palavra de Deus. Então nós temos o culto de latria, adoração unicamente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O culto de dulia, que nós adoramos a Deus venerando homens e mulheres que foram fiéis, por isso eles estão nos nossos altares, que nós chamamos de santos e santas. E temos o culto de hiperdulia. Hiperdulia, que é um culto dentro da dulia
porém dado a Nossa Senhora, a mãe de Jesus, aquela que foi concebida sem pecado original, aquela que foi escolhida entre todas as mulheres e a única que a Bíblia diz que é cheia de graça. Não existe outra criatura que a Bíblia diga que está cheia de graça. A única cheia de graça é Maria, a mãe de Jesus, a escolhida. Por isso o culto que nós prestamos a Maria é um pouco diferente do Lia. Ela tem um destaque. Um destaque. Adoramos a Deus porque Deus a preservou do pecado para ser a mãe do Salvador. A grandeza de Maria não está porque ela foi a mãe do Salvador, simplesmente, mas porque ela foi também a sua discípula. Ela obedeceu, ela guardou, ela praticou tudo o que o filho dela ensinou. Escolhida pelo Pai, envolvida pelo Espírito, gerou o Filho. Ela tem uma experiência profunda com a Trindade. Profundíssima, real, concreta. Por isso o culto dela é diferente. E é o culto de hiperdulia. Espero ter ajudado vocês. Queria falar mais coisa, porque eu amo falar. Mas vou deixar para vocês aprofundarem agora. Já dei o caminho. Vamos aprofundar, tá bom? Queria te agradecer a oportunidade de você me aguentar quase 1 hora, né? Já, ó. Quase 1 hora de você me ajudar, você me aguentar. Obrigado por você me permitir entrar na sua casa. E hoje nós encerramos, então, o primeiro mandamento. Do amar a Deus sobre todas as coisas. Então, falei sobre a maturidade, a capacidade de ouvir, falei sobre a idolatria e agora falei sobre as imagens. Então, meu irmão, não tenha essa besteira de falar que católico é idólatra ou porque você tem resistência às imagens. Você é católico, mas você não concorda com a imagem. Vamos estudar a Bíblia. Vamos entender o sentido. São Paulo vai dizer para nós, a letra mata, mas o espírito dá vida. Então, vamos entender o espírito que norteia a Sagrada Escritura. A proibição para amar a Deus sobre todas as coisas está em fazer ídolos e não imagens. Especialmente de pessoas que foram fiéis a Deus. Não é verdade? Então, quando nós veneramos os santos, ou quando nós somos devotos de um santo, a grande primeira devoção é essa. É conhecer tanto a vida daquele santo que eu quero também imitá-lo, assim como ele imitou o nosso Senhor. Viu? Muito obrigado. Terça-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos passar para o segundo mandamento. Então, encerramos o primeiro, tá? Leiam o Catecismo da Igreja Católica. Então, vocês vão pregar aí o primeiro mandamento, que começa, leiam de novo, reflitam, marquem, lê, importante é ler, do 2083, então, o primeiro mandamento, 2083, artigo 2083, até o 2141. 2141. 2083 até o 2141. Muito obrigado. Vamos então, agora eu vou abençoar a sua vida. Hoje nós não vamos colocar muita música não, por causa do tempo. Vou abençoar a sua vida e depois vou terminar com a música do Shema Israel. Escuta, Israel. Esse quadrinho aqui, depois eu vou oferecer para você. Se você ainda não tiver. Não é para você. Ah, eu tenho, mas eu queria dar um para fulano de tal. Não, eu quero dar um para você. Se você já tem, não peça. Se você não tem, Padre Joel, eu quero um quadrinho desse. Eu quero ver se eu ajunto, se tem almas bondosas que possam me ajudar financeiramente para mandar fazer esses quadros e distribuir. Porque isso aqui é muito importante. Quando eu tenho ele escrito, quando eu olho, é mais fácil eu gravá-lo no meu coração. Então, se você
Sente aí no seu coração agora que Deus está movendo no seu coração para você me ajudar a evangelizar e quiser me ajudar financeiramente para mandar fazer estes quadrinhos para distribuir. Não quero vender não, eu não gosto de vender. Eu quero distribuir para as pessoas. Se você pode me dar uma ajuda financeira para eu mandar fazer desses quadros com os mandamentos, para distribuir, para que as pessoas possam colocá-la na porta da casa, para quando entrar, lembrar que ali dentro ele tem que viver esses mandamentos, para quando ele sair, ele também viver. Porque foi isso que Deus mandou. Que esses mandamentos deviam estar nos umbrais das nossas portas, para que quando entrarmos dentro das nossas casas, possamos lembrar deles, e quando sairmos, a nossa saída seja pautada por ele. Se você puder me ajudar, você manda lá uma mensagem para mim, que eu vou te orientar como é que nós podemos fazer. Gostaria muito de ter para dar. Infelizmente, não tenho condição de fazer para todo mundo. Posso mandar fazer alguns. Mas, se você puder me ajudar, quanto mais pessoas me ajudarem, mais eu faço, mais pessoas terão isso também para colocar na sua casa. Quero te abençoar neste momento. Curva a sua cabeça diante de Deus. Amado Deus e Pai, quero te agradecer porque durante esses dias o Senhor nos ensinou a grandeza, abrindo um leque sobre o primeiro mandamento, que é amar a Ti sobre todas as coisas. Nós estamos aprendendo que para te amar, nós precisamos ter a capacidade de ouvir, precisamos caminhar e buscar a nossa maturidade humana, precisamos abandonar o caminho da idolatria, a idolatria tão presente no tempo de hoje, e também a questão das imagens. Hoje nós aprendemos com a Tua graça, que Teu Espírito Santo grave em nossos corações essas verdades e o Senhor nos conceda, a mim e a cada pessoa que está nos acompanhando nessa catequese, que o Senhor nos conceda a graça de Te amar sobre todas as coisas, com toda a força de nossa alma, de nossa mente, de nosso espírito e de nosso corpo. Amém. E eu abençoo você, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amanhã nós temos um momento de espiritualidade, tá bom? Tchau. Beijo do padre mais bonito da paróquia São Geraldo. Até amanhã. Tchau. Shema Israel.